O som da notificação no meu telemóvel às 2h47 da manhã não era incomum. O que era incomum foi ver o saldo da nossa conta poupança conjunta mostrar um grande e gordo zero. Sentei-me na cama, o coração a martelar contra as costelas como se quisesse escapar. A luz azul do ecrã do telemóvel parecia fria contra o meu rosto enquanto atualizava a aplicação do banco 3 vezes, na esperança de que fosse algum tipo de falha. Mas não. $47.000. Desaparecidos. Amor, murmurei para o homem que dormia ao meu lado. O homem com quem partilhava a cama há 6 anos. O homem em quem confiei cada cêntimo que ganhei. Marcos, acorda. Ele mexeu-se, murmurando algo sobre estresse no trabalho, mas quando lhe mostrei o ecrã do telemóvel, os olhos abriram-se com uma alerta que me disse tudo o que precisava de saber. Ah, isso, disse ele, passando a mão pelo cabelo despenteado. Não foi o que aconteceu ou isso é impossível. Apenas isso. O meu estômago caiu num abismo escuro que nem sabia que existia dentro de mim. O que queres dizer com isso? A minha voz saiu mais firme do que eu sentia, o que surpreendeu os dois. Marcos sentou-se de repente, com ar de criança apanhada com chocolate na cara. Olha, Raquel, eu posso explicar. Explicar o quê? Explicar como todas as nossas poupanças de uma vida desapareceram no ar. Ele ficou calado por um momento, e nesse silêncio ouvi o som do meu mundo a estalar. Sabes aquele momento em que percebes que a pessoa que mais amas te tem mentido? Não é dramático como nos filmes. É silencioso. Devastador. Como descobrir que o chão debaixo dos teus pés nunca esteve realmente lá. Investiu, disse ele finalmente, a voz mal acima de um sussurro. Tu o quê? Havia uma oportunidade. O meu primo Derek tinha um negócio e precisava de capital. Prometeu retorno triplo em 6 meses. Raquel, eu pensei que estava a garantir o nosso futuro. Fitei-o. Este homem com quem construí sonhos. E senti algo mudar dentro de mim. Algo frio e calculista que nunca tinha sentido antes. Sem me dizeres. Sabia que ias preocupar-te. Sabia que ias pensar demais. Ia surpreender-te quando o dinheiro voltasse com juros. A audácia. A pura, deslumbrante audácia. E o Derek? Onde está o Derek agora? O silêncio do Marcos estendeu-se entre nós como um abismo. Ele não atende às minhas chamadas, admitiu. Ri-me mesmo. Não porque fosse engraçado, mas porque a alternativa era gritar. E eu ainda não estava pronta para lhe dar a satisfação de me ver quebrar. Então deixa ver se percebi bem, disse eu, a minha voz a assumir um tom estranhamente calmo que parecia incomodá-lo. Pegaste em $47.000, dinheiro que eu poupei a fazer turnos duplos no hospital, dinheiro da herança da minha avó, dinheiro que íamos usar para o nosso casamento no próximo ano, e deste ao teu primo Derek, que agora te está a evitar. Não é bem assim. É exatamente assim. Levantei-me de repente, a sentir-me muito clara sobre tudo. E fizeste isso sem me perguntar, sem me dizer, sem sequer considerar que talvez, só talvez, eu merecesse uma palavra a dizer sobre o que acontece ao meu próprio dinheiro. Nosso dinheiro, corrigiu ele. E juro que vi vermelho. Nosso dinheiro, Marcos. Eu pus 32.000 nessa conta. Tu puseste 15.000. Mas sim, vamos chamar-lhe nosso dinheiro, que tu decidiste, sozinho, apostar. Na manhã seguinte, liguei a dizer que estava doente no trabalho. Não porque estivesse fisicamente doente, mas porque precisava de tempo para processar o que acabará de acontecer. Sentei-me à mesa da cozinha com o meu portátil, a analisar metodicamente as nossas finanças, as nossas contas conjuntas, os nossos cartões de crédito partilhados. Foi então que encontrei outras retiradas. Pequenas, ao longo dos últimos 8 meses. 500 aqui, 1.000 ali. Todas transações que eu nunca autorizei. Todas da nossa conta corrente conjunta. O meu planeamento cuidadoso, o meu controlo das refeições, os cupons que recortava. Andava a perguntar-me por que razão nunca parecíamos ter tanto dinheiro quanto eu calculava que devíamos ter. Agora sabia por quê. Marcos andava a tirar dinheiro há meses. Provavelmente a financiar a pesquisa de investimento ou qualquer fantasia em que estivesse a viver. Os 47.000 não foram um erro de julgamento pontual. Foram o gran finale de uma traição de vários meses.
Quando ele chegou à casa do trabalho nessa noite, eu ainda estava sentada à mesa da cozinha, rodeada de extratos bancários e folhas impressas. Raquel, sei que estás chateada, mas podemos resolver isto. Vou falar com o Derek outra vez. Talvez envolver um advogado. Há quanto tempo andas a tirar dinheiro das nossas contas sem me dizer? Ele ficou paralisado à porta, a mala do trabalho ainda pendurada no ombro. A conta corrente, Marcos. Encontrei os levantamentos. 8 meses de transações não autorizadas. Observei o rosto dele passar de surpresa à negação e, finalmente, à resignação. Ia devolver o dinheiro, disse ele, fracamente. Com que dinheiro? O dinheiro que deste ao Derek? O dinheiro que desapareceu para sempre? Essa noite, deitada na cama ao lado de um homem que de repente parecia um estranho, tomei uma decisão. Não ia chorar. Não ia implorar. Não ia suplicar para que ele consertasse o que tinha destruído. Ia consertar eu mesma. E o Marcos não fazia ideia do que acabará de libertar. Os dias seguintes revelaram a verdadeira dimensão do que o Marcos tinha feito conosco. Comigo. Tirei um dia pessoal e passei-o no banco, a falar com a nossa consultora financeira, a pedir históricos detalhados de transações e a montar, lentamente, o puzzle da minha própria destruição financeira. Não era só o Derek. Não era só um mau investimento. O Marcos vivia uma vida dupla há quase um ano, e eu tinha sido demasiado confiante, demasiado ocupada, demasiado apaixonada para notar. A consultora financeira, a senhora Patterson, olhou para mim com aquele tipo de pena reservada às vítimas de acidentes de carro. Senhora Shen, tenho de lhe perguntar. Tinha conhecimento de que o seu noivo abriu uma linha de crédito separada, usando os vossos bens conjuntos como garantia? As minhas mãos ficaram dormentes. Ele fez o quê? Há 3 meses. Uma linha de crédito de $15.000. Está atualmente esgotada. Fitei a papelada que ela deslizou pela secretária. Lá estava minha assinatura, ou algo que se parecia incrivelmente com ela. Autorizar o Marcos a usar os nossos bens como garantia de uma dívida a qual nunca tinha consentido. Essa não é a minha assinatura, disse baixinho. A senhora Patterson inclinou-se para a frente. Está a dizer que essa assinatura foi falsificada? A sala parecia girar. Preciso de ver tudo. Tudo o que ele fez com as nossas contas, os nossos bens, o nosso crédito. Tudo. O que aprendi nas 2 horas seguintes mudou tudo o que pensava saber sobre o homem com quem ia casar. A linha de crédito era só o início. O Marcos também tinha aberto 2 cartões de crédito em meu nome, usando meu excelente histórico de crédito para garantir limites altos, que esgotou rapidamente. Roupas de marca. Jantares caros. Fins de semana que ele dizia serem conferências de trabalho. Tudo cobrado a cartões que eu nem sabia que existiam. A dívida total em seu nome é aproximadamente $28.000, disse a senhora Patterson suavemente. E isso sem contar com a linha de crédito. Fiz as contas na cabeça. 47.000 das poupanças, mais 28.000 em dívida fraudulenta, mais os 15.000 da linha de crédito. O Marcos custou-me $90.000. Mas era mais do que dinheiro. Mais do que números no ecrã. Ele destruiu o meu crédito. Usou a minha identidade para financiar um estilo de vida com o qual eu nunca tinha concordado. Olhou-me nos olhos todas as manhãs, beijou-me de despedida e continuou, sistematicamente, a arruinar o meu futuro financeiro. Quando cheguei à casa nessa noite, o Marcos estava no sofá, a agir como se nada tivesse mudado, como se não tivesse acabado de virar a minha vida de pernas para o ar. Como correu o trabalho? Perguntou, sem sequer levantar os olhos do telemóvel. Fui ao banco hoje, disse eu, pousando a mala com uma calma deliberada. Ele olhou para cima, e viu o medo brilhar-lhe no rosto. Raquel, eu posso explicar. Os cartões de crédito, Marcos. Aqueles que abriste em meu nome. O rosto dele ficou pálido. Como é que descobri que o meu crédito está arruinado? Como é que descobri que, aparentemente, tenho $28.000 de dívida por compras que nunca fiz? A minha voz estava a subir, mas controlei-me. Não ia perder o controlo. Ainda não. Ia contar-te. Quando? Depois de nos casarmos, quando se tornasse legalmente complicado separar as nossas finanças.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. É isso, não é? Continuei, as peças a encaixarem-se. Esta pressa com o casamento, a insistência nas contas conjuntas, a vontade de casar no registro em vez de fazermos uma cerimônia grande. Estavas a planear prender-me legalmente antes que eu descobrisse o que fizeste. O Marcos levantou-se, com as mãos erguidas num gesto apaziguador. Raquel, estás a ser paranoica. Estou? Então explica a assinatura na autorização da linha de crédito. Explica como meu nome aparece em documentos que nunca assinei. Ele não conseguiu encarar-me. Falsificaste a minha assinatura, disse eu. E ao dizê-lo em voz alta, tornou-se real de uma forma que ver no papel não tinha sido. Cometeste fraude. Usando a minha identidade. Não é fraude se estamos noivos. É absolutamente fraude, estalei. A minha compostura finalmente a ceder. Estarmos noivos não te dá o direito de me roubares. Nessa noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, a ouvir o Marcos respirar, e senti que estava a partilhar o espaço com um criminoso. O que, tecnicamente, era verdade. O homem que eu amava, o homem em quem confiei com o meu coração e o meu futuro, tinha me roubado por completo. E o pior, parecia achar que tinha direito a isso. Na manhã seguinte, enquanto Marcos estava no trabalho, comecei a fazer telefonemas. Primeiro, para um advogado especializado em fraude financeira. Depois, para as empresas de cartões de crédito, para contestar as contas fraudulentas. Depois, para o banco, para congelar as nossas contas conjuntas e retirar o acesso do Marcos a tudo que tivesse o meu nome. Mas não parei por aí. Liguei para o local de trabalho do Marcos e pedi para falar com o supervisor dele. Queria saber sobre essas conferências de trabalho às quais ele dizia que ia. O senhor Rodrigues não viaja em serviço há mais de 6 meses, disse o supervisor. Não temos orçamento para conferências este ano. Então onde é que ele andava? O que andava a fazer com o meu dinheiro? Passei a tarde a agir como detetive, a vasculhar as coisas do Marcos com a precisão metódica de quem finalmente percebeu que vive com um mentiroso. Na gaveta das meias, encontrei talões de pagamento. Refeições caras para 2, em restaurantes onde nunca tinha estado. Estadias em hotéis em cidades onde ele supostamente estava sozinho em negócios. Compras de joias em lojas onde nunca entrei. O Marcos não só me roubou o dinheiro. Estava a usá-lo para manter um caso. O nome da mulher aparecia em alguns dos recibos. Sofia Martinez. Um nome que reconheci dos contactos do telemóvel dele. Alguém que ele dizia ser apenas uma amiga de trabalho. Sentei-me no chão do nosso quarto, rodeada pelas provas da traição do meu noivo, e senti algo cristalizar dentro de mim. Isto já não era só sobre dinheiro. Isto era sobre justiça. O Marcos achava que era esperto. Achava que podia manipular-me, roubar-me, mentir-me e que eu simplesmente ia aceitar. Estava prestes a aprender o quão enganado estava. Eu não ia apenas deixá-lo. Eu não ia apenas exigir o meu dinheiro de volta. Ia certificar-me de que toda a gente soubesse exatamente que tipo de homem o Marcos Rodrigues realmente era. E ia desfrutar de cada minuto disso. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas eu sempre preferi a minha com um toque de justiça poética e uma guarnição de humilhação pública. Ao longo da semana seguinte, enquanto Marcos continuava sua farsa de normalidade, tornei-me uma mulher com uma missão. Durante as minhas pausas para almoço no hospital, fazia pesquisas. Durante as minhas noites, enquanto ele via televisão distraidamente, eu planeava. A primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Cada assinatura falsificada. Cada transação não autorizada. Cada mentira que me contou sobre onde tinha estado. Criei um rastro digital que faria um procurador chorar de alegria. Mas eu não ia à polícia. Ainda não. O Marcos tinha me ensinado algo valioso sobre ele próprio. Ele valorizava mais a reputação do que quase tudo o resto. Tinha construído uma imagem de si mesmo como tipo bem-sucedido, de confiança, com a vida organizada. Os colegas respeitavam-no. A família adorava-o. Os amigos admiravam-no. Ele nunca considerou que a sua maior vulnerabilidade era também o seu maior orgulho. Comecei com a Sofia Martinez. Uma pequena investigação nas redes sociais revelou que ela era, de facto, colega de trabalho do Marcos. Mas também era casada e tinha 2 filhos pequenos.
O Instagram dela estava cheio de fotos de família e frases inspiradoras sobre lealdade e compromisso. A ironia era quase perfeita. Criei uma conta de e-mail falsa e enviei ao marido da Sofia uma mensagem cuidadosamente redigida com provas fotográficas das visitas a restaurantes e estadias em hotéis com meu noivo. Não precisei de ser cruel. Os recibos falavam por si. Em 48 horas, a Sofia bloqueou o Marcos em todas as redes sociais. As mensagens sobre conferências de trabalho pararam. O Marcos reparou. Claro. Ficou ansioso, a verificar o telemóvel constantemente, a fazer chamadas em voz baixa na garagem. Quando lhe perguntei se estava tudo bem, disse que era estresse do trabalho. A coisa bonita sobre mentirosos patológicos é que geralmente são péssimos a perceber quando estão a ser enganados. A segunda fase envolveu a família do Marcos. Os pais, Carlos e Maria Rodrigues, sempre me trataram como a filha que nunca tiveram. Acolheram-me de braços abertos, confiaram-me as receitas da família e incluíram-me em todas as celebrações ao longo de 6 anos. Mereciam saber o que o filho tinha feito. Mas fui estratégica. Não queria parecer vingativa ou louca. Queria que descobrissem a verdade organicamente. Convidei a Maria para um café, algo que fazíamos regularmente. Entre lates e bolos, mencionei casualmente que o Marcos e eu andávamos a ter algumas conversas sobre finanças e que gostava de saber se ela tinha conselhos sobre gestão de dinheiro em casal. Claro, Mirra, disse ela calorosamente. O Carlos e eu aprendemos cedo que a honestidade sobre dinheiro é essencial num bom casamento. É exatamente isso que eu penso, concordei. Às vezes preocupo-me que o Marcos seja demasiado independente nas decisões financeiras. Como na semana passada, mencionou uma oportunidade de investimento que o primo Derek lhe apresentou. E perguntei-me se sabiam alguma coisa sobre os negócios do Derek. A expressão da Maria mudou instantaneamente. Derek? Oh, querida, tens de ter cuidado. O Derek tem tido problemas financeiros há anos. O Carlos teve de lhe emprestar dinheiro 3 vezes e nunca vimos um tostão de volta. Ele não é de confiança. Deixei o meu rosto mostrar a preocupação adequada. Oh não! O Marcos parecia achar que o Derek estava a ir muito bem com algum tipo de negócio. Mirra, o Derek perdeu o último negócio para falência há 6 meses. Se está a pedir dinheiro ao Marcos. E ela ficou em silêncio, genuinamente preocupada. Plantei a semente e deixei que o instinto maternal da Maria tratasse do resto. Nessa noite, o Marcos recebeu uma chamada da mãe. Só consegui ouvir o lado dele da conversa, mas foi suficiente. Mãe, está tudo bem. Não, não dei dinheiro ao Derek. Por que pensas isso? A Raquel disse. O quê? Os olhos dele encontraram os meus do outro lado da sala e vi desconfiança pela primeira vez. Depois de desligar, veio até onde eu estava sentada. A minha mãe acha que dei dinheiro ao Derek para um investimento, disse cuidadosamente. Levantei os olhos do meu livro com uma expressão de confusa inocência. Mencionaste que ele tinha uma oportunidade de negócio. Mencionei por alto. Nunca disse que lhe dei dinheiro. Oh, disse eu, voltando ao livro. A tua mãe parecia preocupada quando falei nisso no café hoje. Contou-me sobre a falência do Derek. Senti o Marcos a estudar o meu rosto, a tentar perceber se eu sabia mais do que deixava transparecer. Mas passei 6 anos a vê-lo mentir-me com cara séria. Aprendi com um mestre. A próxima fase era mais delicada. O local de trabalho. O Marcos trabalhava numa firma de contabilidade de média dimensão, onde reputação e confiança eram tudo. Um simples indício de má conduta financeira podia acabar com a sua carreira, e ele sabia disso. Eu não precisava de o destruir profissionalmente. Só precisava de introduzir alguma dúvida. Liguei ao departamento de recursos humanos da empresa e falei com a coordenadora de benefícios. Alguém que conhecia das festas de fim de ano da empresa. Olá, é a Raquel Shen, noiva do Marcos Rodrigues. Estou a tentar atualizar os beneficiários do seguro antes do casamento e tinha uma dúvida sobre a política da empresa quanto à conduta financeira dos funcionários. Claro, em que posso ajudar? Bem, se um funcionário tiver uma dívida pessoal significativa ou problemas financeiros, isso pode afetar a sua posição na empresa.
Sei que o Marcos lida com finanças de clientes e quero apenas garantir que estamos a planear as nossas finanças de forma adequada. Houve uma pausa. Essa é, de facto, uma ótima pergunta. Sim, os funcionários em posições de responsabilidade financeira devem manter um bom crédito pessoal e uma situação financeira estável. Por que pergunta? Há algo de que devamos estar cientes? Oh, não, nada em específico, disse rapidamente. Só quero garantir que estamos a ser responsáveis. Enquanto planeamos o nosso casamento. Muito obrigada pela informação. Desliguei a chamada sabendo que os recursos humanos provavelmente iriam mencionar a conversa ao supervisor do Marcos, não como uma acusação, mas como um acompanhamento de rotina numa empresa onde a integridade financeira era fundamental. Mesmo perguntas casuais sobre a estabilidade financeira de um funcionário levantariam suspeitas. No final da semana, o Marcos estava a desmoronar-se. A namorada tinha cortado contato. A mãe estava a fazer perguntas desconfortáveis. E no trabalho, de repente, estavam interessados no seu bem-estar financeiro. Mas eu ainda não tinha acabado. A fase final do meu plano ia ser a mais satisfatória, porque envolvia dar ao Marcos exatamente o que ele me deu. Uma humilhação pública tão completa que ele nunca se recuperaria. E a melhor parte? Ele ia cair nela de forma totalmente voluntária. A reunião anual da família Rodrigues era o Super Bowl do Marcos. Todos os anos, a família alargada reunia-se para celebrar os seus sucessos, exibir conquistas e, em geral, banhar-se na glória de serem parentes uns dos outros. O Marcos estava ansioso por esta reunião há meses. Planeava anunciar oficialmente o nosso noivado, exibir a sua vida bem-sucedida e provavelmente gabar-se das suas habilidades de negócio a quem quisesse ouvir. Fiz questão de garantir que ainda íamos. Tens a certeza de que queres ir? Perguntou Marcos, nervoso, na manhã da reunião. Pensei que talvez quisesse saltar este ano, dado tudo. Por tudo, ele queria dizer a tensão crescente entre nós, à medida que as várias mentiras dele iam sendo expostas. A mãe dele tinha começado a fazer mais perguntas. O trabalho tinha agendado uma revisão financeira de rotina para funcionários em posições sensíveis. A Sofia tinha desaparecido completamente. Mas o Marcos ainda não sabia que eu sabia sobre o dinheiro roubado. Na cabeça dele, eu estava apenas desconfiada e a fazer perguntas desconfortáveis. Claro que quero ir, disse docemente. Estava ansiosa por ver a tua família. Além disso, não queres anunciar o nosso noivado? Ele pareceu aliviado. Na mente dele, se eu ainda estava disposta a comparecer em eventos familiares e falar sobre o casamento, então eu não sabia a verdade completa sobre o que ele tinha feito. Pobre Marcos! Subestimou-me pela última vez. O Derek, que andava a evitar as chamadas do Marcos há semanas, estava junto ao churrasco a rir-se com os primos como se não tivesse preocupações no mundo. Quando viu Marcos, ficou lívido. Marcos! Epá, disse o Derek, a voz artificialmente alta, não estava à espera de te ver aqui. Pois, é a reunião da família, Derek. Onde mais é que eu estaria? Observei esta troca com interesse, notando como Derek me lançava olhares nervosos, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Derek disse calorosamente, estendendo-lhe a mão, é tão bom ver-te outra vez. O Marcos falou-me tanto dos teus negócios. O aperto de mão do Derek foi fraco e suado. Ah, sim, os negócios. Sabes como é, difícil lá fora. Imagino que sim, concordei. O Marcos estava tão entusiasmado com aquela oportunidade de investimento de que vocês falaram. Como correu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Marcos olhava para mim com alarme crescente e o Derek parecia querer enfiar-se num buraco. Oportunidade de investimento? Perguntou o tio Carlos, que se aproximava com um prato de comida. Que oportunidade de investimento é essa? Este era o momento que eu esperava. Ah, o Marcos não vos contou. Disse, a minha voz alta o suficiente para atrair a atenção dos familiares por perto. O Derek tinha este negócio incrível que prometia triplicar o retorno. O Marcos estava tão confiante que investiu todo o dinheiro do nosso casamento. O tio Carlos quase se engasgou com a cerveja. Ele fez o quê? $47.000, continuei, a minha voz ainda doce e conversadora.
O Marcos estava tão certo de que ia resultar que nem sequer falou comigo antes. Queria surpreender-me com os lucros. A esta altura, já tínhamos uma plateia. Os pais do Marcos, os irmãos, vários primos, e até amigos da família. Todos a ouvir com crescente interesse e preocupação. Derek, disse a tia Carmen lentamente, por favor diz-me que não aceitaste dinheiro do Marcos para mais um dos teus esquemas. O rosto do Derek tinha passado de pálido a verde. Não foi, quer dizer, pensei que ia resultar. Pensaste que o que ia resultar? Gritou o pai do Marcos, com a voz a subir. Derek, o que é que fizeste com o dinheiro deles? Era uma coisa garantida, protestou Derek. O mercado das criptomoedas ia. Criptomoedas? Explodiu o tio Carlos. Jogaste o dinheiro do casamento deles em criptomoedas? A reunião de família ficou em silêncio absoluto, exceto pela indignação do tio Carlos e as desculpas gaguejadas do Derek. Todos olhavam para o Marcos, que parecia querer desaparecer. Mas eu ainda não tinha acabado. Isso nem é a melhor parte, disse eu, a minha voz cortando as desculpas do Derek. O Marcos estava tão confiante neste investimento que também abriu uma linha de crédito de $15.000 usando os nossos bens conjuntos como garantia. Sem me perguntar, claro. A Maria Rodrigues ofegou e benzeu-se. E depois continuei. Quando fui ao banco tentar perceber a nossa situação financeira, descobri que o Marcos também abriu cartões de crédito em meu nome e esgotou-os. $28.000 em restaurantes, hotéis e joias que eu nunca vi. Agora o grupo murmurava, um zumbido baixo de choque e reprovação. Então deixa ver se percebi bem, disse o irmão mais velho do Marcos, o Antônio. Roubaste $90.000 da tua noiva. Deste-os ao Derek para um esquema com criptomoedas e cometeste fraude de identidade. O Marcos olhava em volta, para o círculo de familiares, e só via desilusão e repulsa. Não é. Eu ia devolver o dinheiro, balbuciou. Com que dinheiro? Perguntei agradavelmente. Com o dinheiro que gastaste em quartos de hotel com a Sofia Martinez. Se antes a família estava chocada, agora estava escandalizada. A avó do Marcos fez um som de nojo e virou-lhe as costas. Também andavas a trair? Gritou a irmã dele, a Isabela. Marcos, o que se passa contigo? A Sofia é casada, acrescentei, prestativa. Tem 2 filhos pequenos. Achei que o marido devia saber onde é que a esposa andava a passar as noites. Por isso enviei-lhe cópias de todos os recibos que o Marcos guardava. Aparentemente, estão a divorciar-se agora. O Marcos estava a tremer. Não sabia se era de raiva ou de humilhação. Raquel, para, disse ele desesperadamente. Isto é família. Exatamente, interrompi. Isto é família. Estas pessoas amam-te, Marcos. Confiaram em ti. Acreditaram em ti. E é assim que retribuis essa confiança. Roubando a mulher que supostamente amas e destruindo outra família com teu caso. O silêncio estendeu-se dolorosamente até que, finalmente, a avó do Marcos falou. Mio, disse ela tristemente, precisas de ir embora. O Marcos olhou à volta, procurando alguém que o defendesse, mas não encontrou nada além de desilusão e vergonha. Avó, por favor. Agora. Marcos. Vai-te embora agora. Enquanto Marcos se afastava da família, sozinho e desonrado, senti algo que não sentia há semanas. Paz. Mas o melhor ainda estava para vir. 3 meses depois, estava sentada no meu novo apartamento, um espaço luminoso e espaçoso, que podia realmente pagar agora que já não subsidiava a vida secreta de outra pessoa, quando meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Maria Rodrigues. Mirra, espero que estejas bem. Queria que soubesses que sentimos a tua falta e que será sempre família para nós. Aconteça o que acontecer com Marcos. Foi uma entre dezenas de mensagens semelhantes que recebi da família dele nos últimos meses. Aparentemente, deserdar um filho mentiroso, traidor e ladrão não significava que tinham de perder a mulher que foi como uma filha durante 6 anos. O processo legal correu exatamente como eu esperava. As provas de fraude eram esmagadoras, e o advogado do Marcos aconselhou a fazer um acordo em vez de enfrentar acusações criminais. Cada cêntimo que ele roubou estava a ser pago com juros.
através de um plano de pagamento ordenado pelo tribunal que o manteria financeiramente preso durante os próximos 5 anos. O crédito dele estava arruinado. A reputação, destruída. A família, cortou relações. E o emprego? A revisão financeira de rotina no local de trabalho revelou discrepâncias interessantes nos relatórios de despesas, o que levou ao seu despedimento imediato. O Derek, por sua vez, fugiu para outro estado para evitar os múltiplos processos de outros membros da família que também tinham sido vítimas do esquema de criptomoedas. Mas a justiça mais satisfatória foi aquela que eu nem sequer tinha planeado. O divórcio da Sofia Martinez tornou-se muito público, e muito feio. O ex-marido dela fez questão de que todos no círculo social soubessem exatamente por que razão o casamento acabou. A Sofia perdeu a custódia dos filhos e agora trabalhava em 2 empregos para pagar as custas legais. Tentou contactar-me uma vez pelas redes sociais com uma mensagem patética sobre como nós, mulheres, devíamos apoiar-nos e como Marcos tinha manipulado ambas. Bloqueei-a sem responder. Quanto ao Marcos, a última vez que ouvi falar dele, por conhecidos em comum, vivia num estúdio do outro lado da cidade. Trabalhava como segurança noturno e teve de voltar temporariamente a viver com os pais, até eles deixarem claro que não era bem-vindo. A mãe ainda me ligava ocasionalmente, pedindo desculpa pelo comportamento do filho e perguntando como eu estava. Na nossa última conversa, mencionou que o Marcos andava a perguntar por mim, a querer saber se havia alguma hipótese de reconciliação. Ri-me, não de forma cruel, mas com genuína diversão. Maria, disse eu. O teu filho ensinou-me algo muito valioso sobre mim mesma. Ensinou-me que sou mais forte do que jamais imaginei, mais inteligente do que alguma vez me dei crédito, e absolutamente capaz de me proteger de quem me quer magoar. Tenho tanto orgulho em ti, Mirra, respondeu ela. Geriste tudo isto com mais graça do que ele merecia. Graça. Era uma palavra interessante para descrever o que aconteceu. A verdade é que eu não destruí o Marcos por vingança ou crueldade. Apenas segurei-lhe um espelho e obriguei todos a verem quem ele realmente era. Cada consequência que ele enfrentou foi resultado direto das suas próprias escolhas, das suas próprias ações, das suas próprias mentiras. Eu apenas garanti que essas consequências o encontrassem. Sentada no meu novo apartamento, rodeada por mobília que eu própria escolhi e paguei com dinheiro honestamente ganho, senti algo que não experimentava há anos. Uma paz total com a minha própria vida. O meu crédito estava lentamente a recuperar. A minha conta poupança voltava a crescer. Os meus relacionamentos eram baseados em honestidade e respeito mútuo. E o Marcos? O Marcos estava a aprender o que era ver a própria vida ser destruída por alguém que subestimou. O telemóvel vibrou outra vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Raquel, sou o Marcos. Sei que provavelmente não queres ouvir falar de mim, mas preciso que saibas que estou arrependido. Sei que estraguei tudo e que te magoei de formas que não posso reparar. Sinto falta do que tínhamos. Há alguma hipótese de falarmos? Fiquei a olhar para a mensagem durante um longo momento. Depois escrevi uma única palavra. Não. Bloqueei o número e apaguei a conversa. Algumas pessoas podem chamar ao que fiz vingança. Outras, justiça. Mas eu prefiro chamar de educação. O Marcos ensinou-me que podia ser traída, roubada, enganada e humilhada por alguém que amava. E eu ensinei-lhe que as ações têm consequências. Que a confiança, uma vez quebrada, nunca se repara. E que algumas lições só se aprendem da forma mais difícil. O melhor de tudo, estava finalmente livre para construir uma vida com alguém que nunca me fizesse duvidar se eu estava a ser paranoica por querer honestidade. Alguém que compreendesse que o amor não é sobre o que se pode tirar de outra pessoa, mas sim sobre o que se escolhe dar. E o Marcos Rodrigues deu-me o maior presente de todos. A certeza de que eu era forte o suficiente para me salvar a mim própria.